Olá, terceiro período. Estamos aqui para o nosso último encontro, né? Online. Nós vamos fazer a correção das atividades da monitoria desse segundo bimestre. Atenção, percepção, plasticidade neural, memória, linguagem, funções executivas e os estudos de caso, tá bom? Então vamos lá para atenção e percepção. Primeira questão. A atenção pode ser definida como: letra A, a capacidade de armazenar memórias de longo prazo? Não, não é a definição de atenção, né? Tá ali mais para memórias mesmo. Letra B, o processo de interpretação dos estímulos pelos sentidos. Incorreto, né? Aqui vai estar falando mais sobre percepção. Letra D, a capacidade de selecionar estímulos importantes e manter o foco. Exatamente, é essa aqui que é a definição de atenção, tá bom? É a capacidade de selecionar estímulos e manter o foco. A questão D, a habilidade exclusiva do lobo occipital? Não. A gente sabe que a atenção não depende exclusivamente do lobo occipital, né? Vai ter ali várias regiões do cérebro ativas. Questão 2. Determine quais alternativas são verdadeiras e quais são falsas. A primeira afirmação. A percepção dá significado às informações do ambiente? Sim, é isso que a percepção faz. Ela vai dar significado aos nossos sentidos, ao que a gente está vendo, que está escutando. Então, tá verdadeira. Segunda afirmativa. O cérebro consegue processar todos os estímulos ao mesmo tempo? Não. O cérebro não consegue processar todos os estímulos ao mesmo tempo. Tanto é que muitas coisas estão na nossa percepção, mas não estão na nossa atenção, né? A gente não está o tempo todo pensando em respirar, não está sentindo sempre a nossa roupa, só quando a gente volta a atenção para essas coisas que a gente percebe, mas nem tudo que está dentro da nossa percepção está na nossa atenção, justamente porque o cérebro não consegue processar todos os estímulos ao mesmo tempo. Então, essa afirmativa é falsa. A atenção é importante para aprendizagem e memória? A atenção é, de fato, importante para a aprendizagem e memória, né? Se a gente não volta o nosso foco para um estímulo, para uma informação, como que a gente vai codificar, como que a gente vai armazenar essa informação? Então, essa afirmativa está verdadeira. O olfato passa primeiro pelo tálamo, para ele ser identificado, registrado? Não. A gente sabe que o olfato é o único sentido que não passa inicialmente pelo tálamo. Então, essa última afirmativa está falsa. Então, ficou verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Terceira questão. Relacione os tipos de atenção às suas características. Então, o primeiro tipo de atenção que tem aqui é a atenção seletiva, é a atenção que a gente seleciona para onde está indo o nosso foco, a gente seleciona o estímulo e ela vai se encaixar ali em focar somente no filme que você está assistindo no cinema. E poderíamos dar vários exemplos, né? Eu vou focar aqui em fazer essa apresentação, vou focar aqui nos objetos da minha frente, enfim. Então, a atenção seletiva ficou na frase focar somente no filme que você está assistindo no cinema. Segundo tipo de atenção sustentada, que é aquela atenção que demanda um tempo prolongado naquela atividade. É uma atenção por um tempo mais considerável. E ela ficou com ler por muitas horas. Ler por muitas horas é um exemplo muito bom de atenção sustentada, né? Qualquer atividade que nós fazemos por muito tempo que exige uma atenção mais contínua, ela é uma atenção sustentada. Terceiro tipo de atenção dividida, que é a gente prestar atenção em mais de um estímulo ao mesmo tempo. Lembre-se que a dividida é ao mesmo tempo, né? Diferentemente da alternada. E como que ficou a dividida? Conversar com seus amigos enquanto vocês assistem futebol. Olha só. Ontem, sexta-feira, né, teve o jogo aí de futebol do Brasil contra o Haiti. Muita gente estava nessa situação, né, de conversar com os amigos, conversar com a família e assistindo futebol. Então, a atenção ela estava dividida. E o último tipo de atenção aqui, atenção alternada, que é a que a gente troca o nosso foco de atividade, de estímulo, de forma alternada. Uma hora aqui, uma hora no estímulo A, outra hora no estímulo B, outra hora no A, outra hora no B. E ficou com a afirmativa trocar o foco entre o olhar
entre olhar o que o professor está escrevendo no quadro e anotar no seu caderno. Então, eu estou olhando o que está sendo escrito e aí eu estou escrevendo no caderno. Estou olhando o que está escrito e estou escrevendo no caderno. Percebe? De forma alternada. Então, ficou na ordem 4, 1, 2, 3. A atenção alternada, atenção seletiva, atenção sustentada e atenção dividida. Próxima questão. Qual estrutura cerebral recebe grande parte das informações sensoriais e as encaminha para as áreas específicas do cérebro? Então, ao longo do nosso semestre todo, a gente viu várias estruturas cerebrais que são importantes para alguns processos do funcionamento cognitivo. Então, vamos lá. Alternativa A, hipocampo. Ela não está relacionada ali exatamente com em receber as informações sensoriais, né? Ela vai estar relacionada à memória, ao armazenamento da memória. Letra B, cerebelo. Ele vai estar ali mais relacionado à coordenação motora, né, ao movimento do nosso corpo, ao equilíbrio. Então, não é a letra B também. Letra C, tálamo. É o tálamo. Recebe e distribui informações sensoriais. É ele que vai receber os nossos estímulos sensoriais dos sentidos e vai distribuir essas informações, exceto o olfato, tá bom? Letra D, a amígdala. A amígdala não é porque ela vai estar ali ligada ao processamento emocional. Então, questão 4, letra correta, letra C. Próxima questão, questão 5. Determine quais alternativas são verdadeiras e quais são falsas. Então, a primeira alternativa, o córtex cerebral participa da percepção? Participa, claro que ele participa da percepção. Ele vai estar ali, passa ali pelo tálamo, né? O tálamo distribui essas informações sensoriais e o córtex, ele processa, ele vai codificar, vai identificar, tudo mais. A segunda afirmativa. Problemas atencionais podem ocorrer em condições neurológicas, psiquiátricas e psicológicas? Pode acontecer em todos esses tipos de intercorrência. Pode ser por uma lesão ou por um transtorno neurológico, né? E o que isso quer dizer? Que a gente pode ter problemas de atenção por sono, por estresse, mas também, por exemplo, uma pessoa que tem TDAH, né, como comumente a gente já conhece, pode ter problemas de manejar a sua atenção, pode ser por uma questão também neurológica, por uma lesão que pode ter ocorrido, então pode ser por várias questões, não é mesmo? Então, a alternativa verdadeira. Penúltima alternativa, a atenção dividida envolve focar apenas em um estímulo por vez? Não. A atenção dividida é justamente o contrário, é nós termos a atenção em mais de um estímulo por vez. Então, é a afirmativa falsa. Última afirmativa, perceber algo significa necessariamente prestar atenção nele? Não, como eu falei, a gente, por exemplo, nem sempre a gente percebe que está sentindo o tecido aqui da roupa. Mas se a gente voltar a atenção para isso, a gente vai conseguir perceber. Então, está dentro da nossa percepção, mas não necessariamente dentro da nossa atenção. Então, última alternativa falsa. Ficou verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Sexta questão. Explique com suas palavras a diferença entre percepção e atenção. Então, por ser uma questão aberta, ela tem aí um pouco de subjetividade, mas por se tratar de conceitos, né? Tem aqui uma caixinha em que vai se encaixar as respostas. Mas eu coloquei aqui, mas as de vocês eu vou ler com cuidado, tá bom? Eu vou considerar bastante. A percepção corresponde à interpretação dos estímulos captados pelos sentidos, dando significado às informações do ambiente. Então, a percepção, ela interpreta os estímulos, ela dá significado aos estímulos. Já a atenção é a capacidade de selecionar determinados estímulos e manter o foco neles, podendo perceber vários estímulos ao redor, mas prestar atenção apenas em alguns. Então, a atenção, ela é voltar esse foco para algum estímulo, para alguns estímulos. Questão 7. Durante a aula, o estudante consegue focar na explicação do professor, mesmo com colegas conversando ao lado. Em determinado momento, ele alterna sua atenção entre observar o slide projetado e anotar as informações mais importantes no caderno.
Após alguns minutos, começa a sentir dificuldade para manter a concentração devido à conversa dos colegas. Com base nos conceitos de atenção e percepção, explique quais tipos de atenção estão envolvidos nessa situação. Então, a gente vê um problema clássico aqui de um estudante, né? Pode ser na escola, na faculdade, todo mundo já passou por isso. E quais que são os tipos de atenção e percepção que estão envolvidos? Então, vamos lá. Inicialmente ocorre a atenção seletiva, quando o estudante foca na explicação do professor, apesar das distrações. Então, ele escolhe voltar a atenção dele para a explicação do professor. Então, ele seleciona o estímulo que ele quer focar, a atenção seletiva. Em seguida, utiliza a atenção alternada, ao alternar entre observar os slides e fazer anotações. Então, ele está alternando entre observar e anotar. Observar e anotar. Atenção alternada. Também utiliza atenção sustentada ao manter a concentração por vários minutos. A conversa dos colegas funciona como um estímulo distrator, que dificulta a manutenção da atenção. Então, vocês poderiam também colocar que ele está tendo uma atenção dividida ao prestar atenção do professor e também na conversa, está tendo essa dificuldade de selecionar o estímulo que ele quer focar. Mas eu coloquei aqui a atenção sustentada, manter concentração por vários minutos, e a conversa dos colegas como um fator que está atrapalhando ele a focar na aula. Esqueci aqui de corrigir, mas agora a gente vai para questões de plasticidade neural, tá bom? Primeira questão de plasticidade. Sobre a ontogenia e a plasticidade cerebral. Assinale a alternativa correta. Letra A. A plasticidade cerebral ocorre apenas na infância? Não, ela ocorre durante toda a nossa vida, né? A gente sabe que na infância vai ter uma janela de maior plasticidade, que vai ocorrer um grande número de sinapses, mas essa capacidade do cérebro de se readaptar, de se reorganizar, ela continua durante toda a vida, só numa quantidade menor que na infância, mas ela continua durante toda a vida. Então, letra A está incorreta. Letra B. O cérebro amadurece de forma independente do ambiente? Não. Nós sabemos que o ambiente ele interfere diretamente no nosso desenvolvimento. Não é o único fator importante, não é o único fator que nós devemos levar em consideração, mas ele é muito importante. Então, está incorreto. O ambiente influencia fortemente o desenvolvimento. Letra C. A ontogenia envolve o desenvolvimento do indivíduo ao longo da vida. Exatamente, correto. A ontogenia vai ser o estudo, né, ali, desde o desenvolvimento embrionário até a morte. Então, letra C, letra correta, mas vamos ver aqui a última também, a letra D. Após a adolescência, não ocorrem mais modificações neurais? Modificações neurais seria a plasticidade neural. E está incorreto, né? A gente sabe que ocorre durante toda a nossa vida. Segunda questão. A plasticidade cerebral é um dos principais fundamentos da neurociência contemporânea e está diretamente relacionada aos processos de aprendizagem, adaptação e reabilitação funcional. Durante o desenvolvimento humano, experiências ambientais, emocionais e sociais influenciam continuamente a organização neural. Considerando a relação entre plasticidade cerebral e ontogenia, avalie as afirmativas a seguir. Primeira afirmativa. A plasticidade cerebral ocorre apenas durante a infância, desaparecendo na vida adulta? Como a gente já sabe, a gente já falou aqui nas outras questões, isso é mentira. A plasticidade cerebral ela ocorre durante toda a vida. Na infância, ela vai ocorrer um maior número de sinapses, o nosso cérebro vai estar mais apto a receber estímulos e a reorganizar o cérebro, mas a nossa plasticidade cerebral ela vai ocorrer em toda a vida, só cada vez menos e cada vez mais lento, mas durante toda a vida. Afirmativa 2. A qualidade dos estímulos ambientais pode influenciar o desenvolvimento cognitivo e emocional? Pode, com certeza. O nosso ambiente, os nossos estímulos, ele influencia o nosso cognitivo, influencia o nosso emocional, principalmente na infância, claro, como a gente viu, que tem a janela de maior plasticidade, mas toda a vida, mais uma vez, o ambiente influencia como nós vamos estar funcionando, pensando, sentindo as coisas.
Terceira afirmativa. A reorganização neural está relacionada à capacidade adaptativa do cérebro diante das experiências? Exatamente. A plasticidade é uma reorganização, é uma readaptação do cérebro diante das experiências, sendo elas internas ou externas, tá bom? Quarta afirmativa. A aprendizagem modifica circuitos neurais por meio do fortalecimento ou enfraquecimento sináptico? Exatamente, é assim que o cérebro se reorganiza, fortalecendo sinapses ou enfraquecendo sinapses que não estão sendo tão utilizadas, que não estão tendo ali grande utilidade. Então, resposta correta, letra C. As afirmativas corretas são a 2, a 3 e a 4. Terceira questão. A poda sináptica é importante por quê? Por que ela é importante, né? Depois ali daquela janela em que nós estamos tendo um grande número de sinapses, o nosso cérebro está recebendo muitos estímulos e reorganizando. Por que tem essa poda sináptica? Para criar novos neurônios continuamente? Não. Letra B, tornar o cérebro mais eficiente e especializado? Exatamente. Então, a poda sináptica não é algo negativo. Ela é algo que vai tornar o nosso cérebro mais eficiente, mais especializado. Né? E vai manter ali as conexões que são mais utilizadas, que estão sendo mais estimuladas, tá bom? Mas letra C, impede o amadurecimento cerebral? Não. Letra D, diminui completamente a plasticidade cerebral? Também não. Então, questão 3, a questão B está correta. Questão 4. Sobre as janelas de maior plasticidade cerebral, marque a verdadeira ou falsa. Marque verdadeira ou falsa. Primeira alternativa. A primeira infância apresenta elevada capacidade adaptativa do cérebro? Sim. A gente sabe que é ali na primeira infância que a gente vai ter uma maior capacidade do cérebro de se adaptar, de aprender coisas novas, de se organizar. Então, a alternativa verdadeira. Segunda, a ausência de estímulos adequados pode impactar o desenvolvimento? Pode e muito, né? É nessa primeira infância que a gente vai aprender a linguagem, aprender a se expressar, o movimento do corpo, né? Várias questões. A atenção pode ser muito prejudicada se tiver estímulos inadequados, né? Como, por exemplo, as telas. Então, ela vai impactar todo o desenvolvimento daquele ser. Então, verdadeiro. Alternativa 3. O cérebro adulto perde totalmente a capacidade de plasticidade? Novamente, a gente sabe que não. Isso é falso, né? O nosso cérebro continua tendo ainda essa capacidade de plasticidade, só que em menor quantidade, de forma mais lenta. A última afirmativa. Linguagem e desenvolvimento emocional são influenciados pelos períodos sensíveis? São. Os períodos sensíveis eles acontecem ali na primeira infância, é a janela de maior plasticidade. E a linguagem, o nosso desenvolvimento emocional, o nosso desenvolvimento cognitivo, ele vai ter um grande salto, uma grande mudança, uma grande aprendizagem nessa primeira infância. Então, eles são completamente influenciados por esses períodos sensíveis, Então, ficou verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro. Questão 5. Um paciente sofreu AVC e iniciou a reabilitação neuropsicológica intensiva. Após alguns meses, apresentou melhora parcial da linguagem e dos movimentos. Esse processo pode ser explicado principalmente pela... Então, vamos lá, questão por questão, apesar que vocês já estão vendo a questão certa. Alternativa A, interrupção da atividade neural? Não, se ele apresentou melhora, não foi pela interrupção da atividade neural. Então, não. Alternativa B, perda definitiva das conexões neurais? Não. Né? Se ele está ali, novamente, apresentando melhora parcial da linguagem dos movimentos, não vai ser pela perda definitiva das conexões. Então, não. Questão, letra C, capacidade do cérebro de reorganizar funções e criar novas estratégias adaptativas? Sim. Esse paciente que sofreu um AVC e aí ele está fazendo uma reabilitação neuropsicológica, ele está apresentando melhora na linguagem, nos movimentos, justamente pela capacidade do cérebro de reorganizar as funções e criar novas estratégias adaptativas.
Então, questão 5, letra correta, letra C. Mas vendo ali a última ausência da plasticidade cerebral após lesão? Não, pelo contrário, né? Foi pela plasticidade cerebral que houve essa melhora. Sexta questão. Explique o conceito de plasticidade cerebral e descreva sua importância para a aprendizagem e adaptação humana. Como eu coloquei aqui, a plasticidade cerebral é a capacidade do cérebro de modificar suas conexões neurais e reorganizar seu funcionamento em respostas a experiências. Ela é fundamental para a aprendizagem, adaptação ao meio e a recuperação após lesões neurológicas. Então, aqui, o que seria a plasticidade? É a adaptação do cérebro, é a capacidade do cérebro de se adaptar ao meio, às experiências. Questão 7. Uma criança cresceu em um ambiente com pouca estimulação sensorial, social, afetiva e linguística durante os primeiros anos de vida. Considerando os conceitos de neuroplasticidade e períodos sensíveis do desenvolvimento, explique como essa privação pode impactar o desenvolvimento cognitivo e emocional dessa criança. Então a gente vê que aquela criança ali, no período sensível dela, na primeira infância, ela não recebeu os estímulos adequados, não recebeu os estímulos na quantidade adequada. E como que isso impacta o desenvolvimento cognitivo dela, cognitivo e emocional? A falta de estímulos durante o período sensível do desenvolvimento pode prejudicar a formação e o fortalecimento das conexões neurais. Como consequência, a criança pode apresentar dificuldades cognitivas, emocionais, sociais e linguísticas, além do prejuízo de aprendizagem na regulação emocional. Então, essa criança ela não teve o fortalecimento das conexões neurais para adquirir certas habilidades. Então, ela vai apresentar dificuldades na linguagem e pode ser de diversas formas. Pode ser na elaboração de frases, pode ser na expressão, né, na verbalização, pode ser ali na emocional, né? Regulação emocional, saber identificar suas emoções e remanejá-las, né? Remanejar a intensidade dessas emoções. No cognitivo, ela pode ter problemas de atenção, problemas de memória, né? Problemas de aprendizagem. Então, essa criança ela pode ter inúmeras dificuldades aí pela vida, justamente por não ter recebido os estímulos adequados nessa primeira infância. Então, agora a gente vai para memória e aprendizagem. Então, primeira questão de memória e aprendizagem. Descreva os processos envolvidos na memória. Então, a memória a gente sabe que ela tem alguns processos, né? E quais são eles? Envolve a atenção ao estímulo, codificação da informação, consolidação ou armazenamento ali, nessa situação eles vão ser sinônimos, e posteriormente recuperação. Então, a gente precisa prestar atenção nesse estímulo, ele vai ser codificado, ele vai ser armazenado e depois ele pode ser recuperado, que é o ser lembrado, né? Então, para a gente poder lembrar de alguma coisa, ela precisa ter recebido nossa atenção, ter sido codificada e ter sido armazenada. Segunda questão: por que experiências emocionalmente intensas costumam ser lembradas com maior facilidade do que acontecimentos neutros? Relacione sua resposta aos sistemas neurais envolvidos nessa memória emocional. Então, a gente viu ali no conteúdo de memória que questões que têm uma carga, memórias que têm uma carga emocional, elas são lembradas de forma mais nítida, de forma mais vívida, são lembradas por mais tempo. E por que isso acontece? E existem estruturas no nosso cérebro que estão relacionadas a essas memórias. Experiências emocionalmente intensas ativam a amígdala, que sinaliza a importância daquela informação. Então, a amígdala vai fazer o nosso processamento emocional. Ela vai captar que aquela experiência, que aquele conhecimento, ele tem uma carga emocional elevada. E ela vai sinalizar para o hipocampo. Isso fortalece a consolidação realizada pelo hipocampo, tornando a memória mais duradoura e fácil de recuperar. Então, o hipocampo ele vai estar relacionado com o armazenamento, com a consolidação daquela memória. Então, a amígdala ela vai ser importante para sinalizar que aquela informação, experiência tem uma carga emocional. E o hipocampo ele vai armazenar essa informação, ele vai armazenar o conhecimento, a experiência, o que for, junto com essa carga emocional. Dessa forma, a memória ela
ela se torna duradoura, fácil de recuperar, ela é lembrada de forma mais vívida. Terceira questão. A estrutura cerebral mais relacionada à consolidação da memória é, como a gente viu ali, e cuidado para não confundirem. Letra A, amígdala. Não, a amígdala vai estar relacionada ali com a emoção, como eu falei. Letra B, hipocampo. Exatamente. O hipocampo ele vai estar relacionado à consolidação da memória. Letra C, hipotálamo. Não, o hipotálamo ele vai estar relacionado a funções de homeostase. Letra D, tronco encefálico. Nada a ver, né? Ele vai estar ali relacionado a funções vitais. Então, questão 3, resposta correta, letra B, hipocampo. Então, questão 4 de memória e aprendizagem vai pedir ali para a gente analisar algumas afirmativas. Então, a primeira afirmativa, a memória sensorial armazena informações por longos períodos. Então, lembrando aqui o que é a memória sensorial? É a memória dos nossos 5 sentidos. Vai de forma breve. É ver uma placa, é sentir um cheirinho aqui de uma comida, é ouvir um barulhinho, uma musiquinha, ver um flash. São estímulos sensoriais dos 5 sentidos, mas são estímulos breves e que também vão ser armazenados de forma breve. Então, não, ela não armazena essas informações por longos períodos. Falso. Segunda afirmativa, a memória episódica, cenas da nossa vida, histórias da nossa vida, está relacionada a experiências pessoais? Sim, exatamente. É exatamente isso que ela é. Ela é relacionada às experiências pessoais da nossa vida. Então, alternativa verdadeira. Próxima. A dopamina participa dos processos de motivação e recompensa? Parece assim uma questão meio jogada aqui, mas quando a gente estava estudando memória e aprendizagem, a gente vê que a dopamina está muito relacionada à aprendizagem, da gente estar ali se sentindo motivado, da gente estar armazenando essas informações. E sim, a dopamina participa dos processos de motivação e recompensa, é o principal ativo dela. Então, alternativa correta. Última afirmativa dessa questão. O excesso de cortisol pode prejudicar memória e atenção? Pode. Cortisol é um neurotransmissor, digamos, do estresse. Ele vai estar ali sinalizando o estresse no nosso cérebro. E quando a gente está estressado, quando a gente está sobrecarregado, cansado, nós temos problemas de armazenar e recuperar a memória, de prestar atenção. Então, vai estar sim, é verdadeira. O excesso de cortisol pode prejudicar memória e aprendizagem. Quinta questão de memória e aprendizagem. Relacione os tipos de memória com seus exemplos. Então, o primeiro tipo de memória é a memória episódica, de experiências da nossa vida, de histórias, de episódios, de cenas. Então, ela vai estar relacionada ali com qual exemplo? O de lembrar de uma viagem marcante da infância. Então, lembrar de uma viagem, de um momento legal com a família, né? De um Natal, de um lugar, vai ser uma memória episódica. Memória semântica. O que é memória semântica? São aquelas informações que, entre aspas, todo mundo sabe. Então, por exemplo, lembrar que Brasília é a capital do Brasil. A gente não lembra exatamente quando aprendeu essa informação, provavelmente na escola, né? Mas é uma memória, é um conhecimento que a gente já tem muito enraizado na gente, que a gente não precisa de um esforço para se lembrar. Então, ali ela vai estar em saber o significado da palavra casa, né? Saber o significado de algumas palavras, a memória semântica, são esses conhecimentos, essas memórias que a gente retoma com facilidade. Terceiro tipo de memória, memória procedural. A memória procedural vai estar relacionada ali com um conhecimento também muito enraizado, mas de processos, sabe? De atividades, de procedimentos. Então, ela vai estar ali, como exemplo, dirigir um carro automaticamente após anos de prática. Então, a pessoa aprende ali a dirigir, com os anos de prática, ela já se torna automático, né? Passar a marcha, os pedais, olhar ali as, as placas, os pedestres, já se torna automático. Fazer café, a gente já vai fazendo café ali no automático. Então, são conhecimentos de atividades, de processos que você já tem muito bem enraizado,
que eles vão acontecendo já de forma automática. Você não precisa de um esforço para se lembrar do passo a passo para fazer aquela atividade. Então, último tipo de memória, memória de trabalho. Vai estar ali relacionado com organizar mentalmente os horários da semana. Então, a memória de trabalho é a manipulação de informações. Você está ali guardando aquelas informações para manipular elas por um curto período de tempo. Então, fazer uma conta de cabeça, né? Dividir uma conta, organizar mentalmente os horários da semana, os horários do dia, todas essas pequenas organizações que nós fazemos, manipulando informações num curto período, é memória de trabalho. Então, como que ficou a sequência? Ficou 4 memória de trabalho, 2 memória semântica, 1 memória episódica e 3 memória procedural. Sexta questão é de completar as lacunas. Complete as lacunas. A memória de longo prazo divide-se em memória explícita ou declarativa, relacionada às lembranças conscientes, e memória implícita, não declarativa, relacionada às aprendizagens automáticas. Então, quais seriam essas memórias explícitas? É a memória episódica, é a memória de trabalho. E quais que seriam essas implícitas ou não declarativas? É a de semântica, é a de procedural, que elas já estão bem enraizadas na gente. Então, memórias de longo prazo divide-se em memórias explícitas, declarativas, relacionadas às lembranças conscientes, e a memória implícita, não declarativa, relaciona às aprendizagens automáticas. Questão 7. Considere as afirmativas a seguir. Primeira afirmativa, a atenção é fundamental para que a informação seja adequadamente codificada pelo cérebro. Com certeza, né? Se a gente não consegue voltar a nossa atenção, aquele estímulo ele não consegue ser codificado pelo cérebro. Segunda afirmativa, o hipocampo participa da consolidação da memória de longo prazo. Exatamente, é ele que vai armazenar, vai consolidar essa informação. Então, ele participa, sim, da consolidação de memórias de longo prazo. Terceira afirmativa, a amígdala relaciona-se ao processamento emocional e pode intensificar a consolidação de memórias emocionalmente significativas. Exatamente, é a amígdala que vai estar ali relacionada com a identificação dessa carga emocional, vai estar sinalizando toda essa carga emocional e o hipocampo vai estar armazenando essa informação junto com essa carga emocional. Quarta afirmativa, o excesso de estresse e cortisol pode prejudicar processamento de memória e aprendizagem? Pode. A gente viu ali que o estresse, o sono, o cansaço, ele vai atrapalhar a atenção, a memória, a aprendizagem. Então, todas as alternativas estão corretas. Alternativa correta, letra D, 1, 2, 3 e 4 estão corretas. E agora nós vamos para a linguagem e funções executivas, né? Nossa última ficha de questões antes dos estudos de caso. Então, primeira questão sobre linguagem humana, assinale a alternativa correta. A linguagem depende exclusivamente da área de Broca? Não, a área de Broca sim é muito importante, principalmente ali para emissão das palavras, da frase, mas ela não é a única parte da linguagem, né? A linguagem não é só o falar, não é só o escrever, é ler, escrever, compreender, é simbolizar. Então, não, a linguagem ela não está exclusivamente ligada à área de Broca. Letra B. A linguagem envolve apenas fala e escrita? Como eu falei, não. A linguagem ela é um processo muito amplo, muito complexo. Então, não. Ela inclui compreensão, leitura, escrita, comunicação. Letra C. A linguagem é uma função neuropsicológica complexa relacionada à comunicação e compreensão e organização dos pensamentos? Correto. A linguagem ela vai estar envolvida em todos esses processos. Olha o quanto que ela é importante e o quanto que ela é ampla, né? Do que a gente imagina a princípio que seja a linguagem. Letra D. A compreensão da linguagem ocorre apenas no lobo frontal? Não, a gente sabe que vai estar relacionada ali com o lobo frontal, com o lobo temporal, então não. Não vai ser unicamente pelo lobo frontal. Então, a alternativa correta da questão 1, letra C. Questão 2.
Analise das afirmativas sobre linguagem e cognição. Afirmativa 1. A linguagem sofre influência de fatores culturais, sociais e educacionais? Sim, completamente, né? A gente aprende a se comunicar e aprende a simbolizar através do meio. Então, o nosso país, o nosso estado, a nossa família, o nosso nível de educação, o ano em que nós crescemos, que nós vivemos, tudo isso vai ser importante para a elaboração da nossa linguagem. Então, primeira afirmativa correta, tá verdadeira. Segunda afirmativa, diferenças linguísticas sempre indicam alteração neuropsicológica? Incorreto. E é justamente por fatores culturais, educacionais, sociais, é que essa alternativa está incorreta, né? A gente tem que ter essa sensibilidade de entender o contexto daquela pessoa. Então, nem toda diferença linguística que a gente vai encontrar por aí significa automaticamente que tem uma alteração na linguagem. Às vezes é só uma comunicação diferente mesmo da nossa e tá tudo bem. Então, incorreto, porque diferenças linguísticas nem sempre representam alterações neuropsicológicas. Então, agora, alternativas 3. A avaliação da linguagem deve considerar o funcionamento cognitivo global do indivíduo? Sim. Quando a gente for avaliar a linguagem, a gente vai avaliar a atenção, a compreensão, a, a organização do pensamento, né? A organização da frase, da emissão da comunicação, da forma que essa pessoa simboliza. Então, a gente tem que ter um olhar bem amplo na hora de avaliar a linguagem. Afirmativa 4. Linguagem, atenção e memória podem funcionar de maneira integrada? Totalmente. As nossas funções executivas, elas funcionam de forma integrada. Então, como que ficou a 2? Ficou as alternativas 1, 3 e 4 corretas. Alternativa letra B, 1, 3 e 4 corretas. Questão 3, sobre afasias. Lembrando que afasias são alterações na linguagem, podendo ser de compreensão, de emissão, de organização, de várias formas. Primeira afirmativa, as afasias podem ocorrer após AVCs e traumatismos cranianos? Podem. As afasias elas podem ocorrer em decorrência de lesões cerebrais, em decorrência de várias coisas. Então, verdadeira. Segunda alternativa, as pessoas com afasias necessariamente perdem toda a capacidade de pensamento? Não, porque, como eu falei, existem vários tipos de afasias, podem estar impactando diferentes tipos de funcionamento, diferentes tipos de funções executivas. Então, não necessariamente ela vai estar relacionada com perda do pensamento, com toda a perda da capacidade de pensamento. Então, não. Então, essa alternativa está falsa. Terceira, algumas afasias comprometem a compreensão da linguagem. Então, uma pessoa não compreender, não conseguir simbolizar, não conseguir dar significado a falas, escritas. Então, é verdadeiro. Algumas afasias comprometem a compreensão da linguagem. A linguagem depende de redes cerebrais amplas e integradas? Sim, a linguagem ela é uma função executiva complexa e ela exige amplas redes cerebrais conectadas, integradas. Então, sim, é verdadeira. Então, ficou verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Quarta questão. Relacione os componentes das funções executivas às suas características. Então, eu coloquei aqui algumas funções executivas e a gente vai ter que ligar com as suas características, com as suas definições, por assim dizer. Então, o primeiro é controle inibitório. A gente pode definir o controle inibitório como resistir a distrações e impulsos, né? O controle inibitório é ter esse controle das nossas atitudes. Então, segunda função, flexibilidade cognitiva, que a gente pode caracterizar por adaptar-se diante de mudanças. Então, a flexibilidade cognitiva é a capacidade que nós temos de adaptar. Memória operacional.
A memória operacional, a gente já falou dela, é a manter informações temporariamente ativas para resolver uma tarefa, resolver um problema. É o manter informações temporariamente para você organizar uma tarefa. Quarta função, planejamento. Planejamento, todo mundo já presume o que seria, né? É organizar etapas, é realizar uma tarefa, né? É organizar, planejar e executar uma tarefa. Então, ficou 4, planejamento, 1, controle inibitório, 2, flexibilidade cognitiva e 3, memória operacional. Questão 5, de linguagem e funções executivas. Sobre funções executivas frias e quentes. Assinale a alternativa correta. Letra A. As funções executivas frias estão relacionadas principalmente a emoções e impulsos? Pelo contrário, ela vai estar ali relacionada a funções executivas quentes. Letra B. As funções executivas quentes podem envolver processos ligados à emoção, recompensa, tomada de decisão. Correto. É exatamente isso que vai estar relacionado às funções executivas quentes. As frias vão estar ali mais para o raciocínio lógico, né? Para coisas que não vão estar ligadas tanto à emoção, à recompensa. Então, questão 5, letra correta é letra B. Mas vamos passar pelas outras aqui. Letra C. As funções executivas quentes e frias funcionam de maneira totalmente independente? Não, a gente já viu aqui ao longo de todo o semestre que todo o nosso funcionamento cognitivo e emocional ele funciona de forma integrada. Dificilmente a gente vai ver ali alguma função que ela funciona de forma independente. É sempre ali de forma integrada com todas as outras funções e características. Com o contexto, com o meio ambiente que aquela pessoa está inserida. Questão D. O controle emocional depende apenas do sistema límbico, sem participação executiva? Não. Como eu falei, o nosso funcionamento ele é de forma integrada. Dificilmente a gente vai ver ali alguma função que ela não precisa de outras conexões. Então, não. Questão 5, letra correta, letra B. Questão 6. Durante uma apresentação em sala, um estudante consegue compreender as perguntas de uma turma, organizar mentalmente as respostas, controlar a ansiedade e adaptar sua fala conforme a reação dos colegas. Essa situação demonstra a integração entre diferentes funções neuropsicológicas. Com base nos conteúdos estudados, assinale a alternativa correta. Então, a gente vê ali que ele está fazendo várias coisas, né? Prestar atenção nos colegas, organizar a fala, fazer o controle da sua ansiedade. Então, vamos analisar ali as alternativas. Letra A. Apenas a linguagem participa dessa atividade? Não, a gente viu que não. Letra B. O comportamento apresentado depende exclusivamente de memória de longo prazo? Não. Tem lá várias funções executivas aqui que vão estar relacionadas a recuperar memórias de longo prazo, né? Vão ser coisas mais ali do agora, de organização, de planejamento, de controle inibitório. Então, letra C. Linguagem, funções executivas, atenção, regulação emocional atuam de forma integrada. Sim, a gente vê aí que várias funções executivas estão acontecendo naquela situação e todas de forma integrada, né, para a realização dessa atividade dele. Mas letra D, a adaptação da fala durante a apresentação depende apenas de reflexos automáticos? Não, pelo contrário, a gente está vendo ali que esse estudante ele está tendo uma grande consciência dos seus atos, né? Então não tem nada automático. Sétima questão de linguagem e funções executivas. Explique com suas palavras a diferença entre controle inibitório e flexibilidade cognitiva. O controle inibitório é a capacidade de resistir a impulsos, distrações ou respostas automáticas inadequadas. Então, o controle inibitório é a nossa capacidade de controlar, de evitar respostas automáticas. Acho que assim seria uma definição mais sucinta. Controle inibitório, ele evita respostas automáticas. Já a flexibilidade cognitiva corresponde à capacidade de mudar de estratégia, adaptar-se a novas situações e corrigir comportamento diante de mudanças. Então, a flexibilidade cognitiva é a nossa capacidade de se adaptar.
Questão 8 e última de linguagem e funções executivas. Um adolescente apresenta dificuldade para organizar tarefas escolares, controlar impulsos, planejar atividades e manter o foco durante os estudos. Apesar disso, sua inteligência global e compreensão verbal permanecem preservadas. Considerando os conceitos estudados sobre funções executivas, explique quais funções cognitivas podem estar prejudicadas e como isso pode impactar seu desempenho acadêmico e comportamentos cotidianos. Então, a gente vê ali um problema ali de uma questão de alteração da atenção, de impulso, de planejamento, mas não necessariamente de uma inteligência, de um comprometimento cognitivo grave. Então, o adolescente apresenta prejuízo em funções executivas como planejamento, controle inibitório, memória operacional e atenção sustentada. Essas dificuldades podem gerar problemas na organização dos estudos, cumprimento de tarefas, controle de impulsos e desempenho acadêmico no geral. Então, finalizamos aqui as atividades e agora nós vamos para os estudos de caso. Então, agora nós vamos para os estudos de caso. Eu elaborei 3 estudos de caso para vocês. Nenhum deles tinha um transtorno, uma alteração específica, era mais para avaliar quais seriam a observação de vocês, o raciocínio de vocês. Então, não tem exatamente uma resposta concreta, uma resposta correta e uma errada, né? Eu vou estar ali avaliando cada um de vocês, cada uma das respostas. Mas eu dei uma resolvidinha aqui em cada um dos 3 para vocês terem como exemplo, um exemplo meu, né? De quem fez as questões. Mas não se preocupe que eu vou olhar cada uma das questões de vocês, cada um dos estudos de casos, avaliar o raciocínio de vocês, tá bom? Então, o primeiro caso é o caso do Miguel, de 5 anos. Miguel iniciou recentemente a educação infantil em período integral. A professora relata que ele demonstra dificuldade para acompanhar as atividades coletivas, muda frequentemente de foco de atenção e parece não perceber instruções dadas para toda a turma. Durante as brincadeiras costuma abandonar uma atividade antes de concluí-la e frequentemente parece não escutar quando é chamado pelo nome, embora exames auditivos tenham apresentado resultados normais. Em ambientes mais silenciosos, consegue permanecer mais tempo envolvido em jogos que despertam seu interesse. Os pais relatam que Miguel passou grande parte dos primeiros anos de vida utilizando tablets e celulares como principal forma de entretenimento. Eles observam que ele se incomoda facilmente com ambientes muito movimentados, som intenso e locais com muitas pessoas. Apesar disso, demonstra curiosidade, aprende rapidamente quando alguém interage individualmente com ele e apresenta bom desempenho em atividades lúdicas que envolvem movimento, música e interação direta. Então a gente vê ali que Miguel é uma criança de 5 anos, que está apresentando algumas dificuldades na escola e que também uma informação importante é que nesse período crítico ele estava tendo muito acesso a tablets, celulares, telas no geral, né? O que a gente sabe que vai atrapalhar o desenvolvimento de algumas funções executivas. Então, quais funções executivas ali eu percebi que tem alguma alteração, né? Atenção seletiva, né? Selecionar os estímulos, por exemplo, a professora, as instruções, a atenção sustentada, permanecer atento ali por um período de tempo, controle inibitório, né? Ter esse manejo de controlar impulsos, tá ali ligado também com a atenção seletiva, de selecionar aonde ele vai depositar essa atenção dele. E funções executivas, no geral, assim, mas mais atenção mesmo, controle inibitório e, acredito eu, muito ligado ali às telas. Então, quais que foram as minhas observações do caso? Mais uma vez, eu dividi em cores, como eu tinha mostrado para vocês lá na aula e nos slides do estudo de caso, para dividir para vocês, para demonstrar para vocês direitinho todos esses passos do raciocínio clínico. Então, Miguel apresenta dificuldade para manter a atenção em atividades coletivas, seguir instruções e concluir tarefas. Também demonstra desconforto em ambientes com muito estímulo, mas consegue permanecer concentrado por mais tempo em atividades que despertam grande interesse. Então, quais seriam as minhas hipóteses a partir dessas observações? O caso sugere dificuldades na regulação da atenção, atenção sustentada e controle inibitório,
O fato de conseguir permanecer focado em jogos e atividades altamente estimulantes indicam que sua capacidade atencional está presente. Então, ele consegue manter a atenção quando ele tem um estímulo que é muito atrativo para ele. Mas há dificuldade em direcioná-la e mantê-la em tarefas menos reforçadoras. Aí quais que são a minha proposta de intervenção para o Miguel? Reduzir o tempo de telas, estabelecer uma rotina estruturada e utilizar atividades lúdicas e interativas para estimular a atenção, autorregulação e controle inibitório de forma gradual. Então, primeiramente, aqui, reduzir o tempo de tela, que já está atrapalhando essa criança a desenvolver as suas funções executivas. Estabelecer uma rotina que vai ajudar ela a entender que vai ter um momento de brincar, vai ter um momento de estudar, de ajudar ali, de realizar uma tarefa. Então, tornar a rotina previsível e estabelecer esses horários de cada função vai ajudar ele a entender esses momentos diferentes. E utilizar as atividades lúdicas é principalmente por ele ser uma criança, né? Crianças, a gente usa muito o recurso lúdico para chamar a atenção, porque ela não entende que ela tem ali um problema, que ela precisa de ajuda. Ela, ela não vai querer voltar a atenção dela para coisas que são necessárias. Então, utilizar ali ferramentas lúdicas para a gente conseguir voltar a atenção dessa criança para as atividades, para as dinâmicas que a gente propõe. E quais que são os resultados esperados? Eu espero uma melhora na capacidade do foco dele em atividades escolares, maior controle sobre as distrações e melhor adaptação aos diferentes ambientes e demandas da rotina, não só escolar, tá? Então, foi uma resolução simples, mas também era um caso simples. Mas não quer dizer que aqui é o correto, se vocês colocaram algo diferente, está errado. Mais uma vez, eu vou olhar cada um de vocês e o que eu queria mesmo era observar o raciocínio de vocês. Então vamos para o próximo caso. O caso é da Carolina, de 35 anos. Carolina é enfermeira, trabalha em um hospital de grande porte. Nos últimos meses tem relatado dificuldades para lembrar de informações recentes, de esquecer compromissos e de perder objetos pessoais com frequência. Ela afirma que costuma entrar em um cômodo e esquece o motivo pelo qual foi até lá, além de precisar anotar tarefas simples para conseguir concluí-las. Durante a entrevista, Carolina relata está enfrentando um período de intenso estresse profissional, realizando plantões prolongados e dormindo poucas horas por noite. Também refere-se à preocupação constante com questões financeiras e familiares. Colegas de trabalho observam que ela parece mais distraída e cansada, mas continua apresentando bom desempenho técnico e desempenho satisfatório em procedimentos que já domina há muitos anos. Então a gente vê que o problema da Carolina é mais o trabalho dela, que exige muito dela, exige muitas horas, exige muita concentração. Pela privação de sono, ela tá ficando mais cansada. A gente sabe que o cansaço e o estresse, né, o cortisol, que deve ser um trabalho também muito estressante, eles atrapalham a nossa atenção, que por sequência atrapalham a nossa memória. Então, quais que são as funções executivas envolvidas que eu percebi na Carolina? Atenção, no geral, né, atenção de curto prazo, memória de trabalho e memória recente, né? A gente vê que ela ainda mantém um desempenho bom no trabalho, então memórias procedurais, memórias de longo prazo ela ainda mantém. É mais ali problemas na rotina. Então, o que eu observei? Carolina apresenta esquecimento frequente, dificuldade de concentração e distração no dia a dia. No entanto, mantém bom desempenho em habilidades profissionais já consolidadas. E quais seriam as minhas hipóteses a partir dessa observação? As dificuldades parecem estar relacionadas ao estresse crônico, privação de sono e sobrecarga emocional, afetando a atenção e memória recente. E qual é a minha proposta de intervenção para Carolina? Promover estratégias de manejo de estresse, melhorar a qualidade de sono e o uso de recursos organizacionais como agendas e lembretes. Então, é fazer um manejo dessa rotina, desse trabalho, no que for possível, porque nem sempre é possível, não é mesmo? Então, qual que é a causa dessas alterações? É o estresse, é a falta de um bom sono, de um sono recuperador, e tudo isso está causando essas alterações na atenção, na memória de curto prazo, né? Devido ao cortisol alto, devido à pouca recuperação que ela está tendo. Então, eu proporaria isso. E a organização é justamente para ajudar ela com lembretes de
de marcar horários, marcar eventos, organização do dia a dia dela. E cada um vai ser de uma maneira, né? Tem gente que usa agenda, tem gente que marca no celular, tem gente que usa post-it. Vai depender da individualidade de cada paciente. Espera-se melhora da atenção, redução dos esquecimentos e recuperação gradual do desempenho cognitivo cotidiano. Então é isso que eu espero dessa intervenção com a Carolina. O próximo caso é o caso do Antônio. Então vamos ler aqui o caso do Antônio que tem aberto. Antônio, 70 anos, é aposentado e sempre foi uma pessoa bastante ativa. Nos últimos 2 anos, sua esposa e seus filhos passaram a perceber algumas mudanças em sua rotina. Antônio frequentemente esquece recados recentes, faz perguntas que já haviam sido respondidas anteriormente e, em algumas ocasiões, esquece onde guardou objetos como óculos, chaves e documentos. Também relata dificuldade para lembrar de nomes de pessoas que conheceu recentemente, embora consiga recordar com certa riqueza de detalhes acontecimentos de anos atrás. Nos encontros familiares, Antônio participa normalmente das conversas, mas às vezes perde o raciocínio ao contar uma história ou precisa de ajuda para lembrar informações recentes. Apesar disso, mantém autonomia para suas atividades diárias. Seus familiares observam que ele tem ficado mais preocupado com os esquecimentos e, por receio de errar, passou a depender mais de anotações e lembretes para organizar compromissos e tarefas. Então, o Antônio ele vai estar ali com a questão mais relacionada à memória, não é mesmo? Não é tanto planejamento, não é muita atenção, é mais memória. E são memórias episódicas recentes, nomes, eventos recentes, objetos onde ele guardou, perguntas que ele fez. Então, quais que são as minhas observações a partir do estudo de caso de Antônio? Antônio apresenta dificuldade para lembrar informações recentes e nomes de pessoas, mas mantém boa recordação de acontecimentos antigos e autonomia nas atividades diárias. Então é muito bom que ele ainda mantenha a autonomia, significa que o prejuízo não está sendo tão grave. O caso sugere alterações na memória episódica recente, possivelmente relacionadas ao envelhecimento cognitivo ou de comprometimento cognitivo leve. Realiza a estimulação cognitiva. Essa aqui seria a minha proposta de intervenção para Antônio. Realizar a estimulação cognitiva, incentivar a atividade física e social e acompanhar a evolução por meio de avaliações especializadas. Então, uma colega de vocês, uma aluna, questionou se poderia ser o início de Alzheimer. E pode ser, como pode não ser. Eu não especifiquei nenhum transtorno aqui nos estudos de caso e precisaria ali, num caso real, né, de uma investigação mais profunda, da realização de testes, talvez para o encaminhamento para um neurologista. Mas aqui eu não especifiquei nada, mas se vocês colocaram, não vai estar incorreto. Pode ser. Então, esse acompanhamento da evolução é muito importante justamente disso. E o que eu espero dessa proposta de intervenção? Eu espero que ele tenha uma manutenção da autonomia dele, do fortalecimento das estratégias de memória e da preservação das funções executivas, das funções cognitivas por mais tempo, né? Antônio, ele já tem 70 anos, então é esperado que tenha aí uma degradação das suas funções executivas, da memória, da atenção, é normal do envelhecimento, mas é importante a gente ter esse acompanhamento. Então, pessoal, com isso a gente finaliza a monitoria. Foi muito gratificante ter esse semestre com vocês, foi de muita aprendizagem, foi muito cansativo e acho que foi muito cansativo para vocês também ter tantas atividades por semestre, mas eu espero que tenha contribuído para vocês de alguma forma. Demorei um pouco para postar o vídeo porque eu tive que regravar ele inteiro, mas de tarde, hoje sábado, às 4 horas vou estar online para tirar dúvidas de vocês. Podem me chamar no WhatsApp também, qualquer dúvida. E até a próxima, uma próxima da vida, né? Porque não vai ter mais vídeos.